Os pecados, ou seja, as atitudes, os pensamentos ou as emoções de ordem animal despertam essas forças e as excitam, fazendo-as aflorar à superfície do perispírito. Embora o termo não se ajuste perfeitamente à nossa ideia, diríamos que esses fluidos vigorosos e elementais terminam por coagular na intimidade do perispírito quando inflamados pelos impactos de emoções deprimentes e violentas. Pergunta: esse residual psíquico e tóxico do homem e que, depois, adere ao perispírito, é carga proveniente dos seus pecados cometidos na existência atual ou também é herança mórbida de suas vidas pretéritas? Ramatiz: a carga fluídica nociva aderida ao perispírito, tanto é decorrente da existência atual como também resulta de herança deletéria que o espírito não pôde expurgar completamente pelos corpos de suas vidas anteriores, nem expelir, de todo, nos charcos absorventes do além-túmulo. Se os vossos médicos fossem clarividentes, conseguiriam penetrar na intimidade psíquica do homem e certificar-se da presença desses fluidos primários, os quais, excitados por emoções agudas ou desatinadas, podem resultar em consequências fatais. Nota do médium: em Curitiba, na Travessa Oliveira Belo, tivemos a triste surpresa de ver um nosso amigo cair ao solo, morto por uma síncope devido a uma acalorada discussão com o seu adversário político. Outro caso foi o da senhora HSM, residente em nosso bairro, a qual, após violenta discussão com a sogra, a quem ela odiava, tombou, fulminada por um colapso cardíaco. Há também o caso dos torcedores fanáticos pelo futebol, fulminados, às vezes, nas próprias arquibancadas dos estádios, conforme sucedeu em 1954 quando o Brasil perdeu o campeonato mundial. Ocorrem-nos ainda diversos casos idênticos quando, há muitos anos, se realizou em New York a luta de boxe entre Joe Louis, a Pantera Negra, e o lutador alemão Schmeling. Entre os espectadores que acompanharam, pela televisão e pelo rádio, esse combate, ocorreram nada menos de 35 mortes por efeito de ataques cardíacos. O que deixamos referido demonstra que todo o impacto emocional descontrolado e supercarregado de magnetismo efervescente constitui um perigo para a integridade física do homem. Fim da nota. Pergunta: considerando o que já tendes explicado, deduzimos que existem vírus eletivos para cada espécie de fluido psíquico nocivo. E, por sua vez, cada tipo de pecado também produz um fluido mórbido específico. Não é assim? Ramatiz: realmente, cada pecado produz um fluido mórbido específico e também existem vírus eletivos aos mesmos. Por exemplo, os fluidos pecaminosos que a alma já traz aderidos ao seu perispírito desde suas existências pregressas, e que são resultantes dos pecados da calúnia, da vingança, do ódio, da crueldade e de atitudes demoníacas, que resultam em desgraças para o próximo, ao serem expurgados para o corpo carnal, são focos deletérios que nutrem outro vírus causador do câncer, ainda não identificado pela vossa medicina. Trata-se de um residual fluídico tóxico e avassalante, cuja ação é lenta mas implacável, pois às vezes fica incubado no perispírito durante séculos até ser expurgado definitivamente através da carne. É uma carga funesta que faz o espírito sofrer atrozmente no além-túmulo, requerendo, quase sempre, a intervenção dos psicólogos siderais, no sentido de ser provocado um despejo mais intenso, que consiga aliviar o perispírito. Então, quando se processa essa descarga para o corpo físico, o seu impacto ataca o núcleo das células tenras, em crescimento, deformando-lhes a estrutura vital e fisiológica e predispondo-as a deformações horríveis e bastante dolorosas, embora sem denunciar focos parasitários. Durante o alastramento indiscriminado desse residual, mórbido, que alimenta ultravírus cancerígeno, surgem ou formam-se tumores malignos, conhecidos da medicina por sarcomas, epiteliomas ou neoplasmas, porque destroçam epitelial ou conjuntivo.
E se ataca a medula óssea pelo fenômeno da hiperplasia, então, resulta o aumento dos glóbulos brancos no sangue, dando causa à temida leucemia, ainda incurável. No entanto, apesar da diversidade de tais manifestações, é sempre a mesma energia tóxica do vírus cancerígeno, também ainda inacessível às pesquisas e identificação dos vossos laboratórios. De forma idêntica, o homem que, em existências passadas, mobilizou os fluidos do egoísmo, da cobiça ou da apatia espiritual, alimenta os bacilos de Koch e adquire a moléstia contagiosa da tuberculose, que obriga a afastar-se da família e a ficar isolado do convívio humano, a fim de sofrer na atual existência, justamente, os efeitos indesejáveis do abandono e do desprezo que também votou ao próximo. A lei é implacável, mas é justa, pois a cada homem será dado conforme as suas obras, ou a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pergunta: mas é fácil comprovar que a medicina já liquidou ou venceu diversas enfermidades que eram tidas como incuráveis, não? Ramatiz: reconhecemos que, através do extermínio dos vírus identificados pelos vossos laboratórios, a vossa medicina já conseguiu eliminar diversas doenças seculares, e também imunizar o homem contra contágios e recidivas de moléstias perigosas, graças à terapia benfeitora das vacinas. Porém, a cicatrização do terreno mórbido em que o vírus habitualmente se instala e prolifera, isto, só por si, não significa a cura definitiva, caso o enfermo ainda continue a cultivar em sua intimidade psíquica os fluidos tóxicos que dão origem à doença. Neste caso, se o enfermo se curar de uma determinada moléstia, os micro-organismos patogênicos, enquanto não forem expurgados radicalmente, surgirão de novo, manifestados na outra enfermidade. Apesar do esforço heróico da vossa ciência médica, no sentido de reduzir as doenças que atacam a humanidade, as suas tabelas patológicas anotam o aparecimento de novas moléstias. A velha doença já vencida, tempo depois logra sua desforra e surge sob aspectos novos, às vezes, de maior virulência e de curso etiológico diferente devido a minar outros órgãos do corpo, obrigando então o médico a empreender esforços heróicos e pesquisas exaustivas em busca de identificar a nova causa mórbida. Aliás, de acordo com o conceito da terapêutica moderna, de que o vírus só se estabelece onde encontra terreno enfermiço, fica provado que o micróbio é um agente consequente, pois a sua proliferação só ocorre depois de aparecer a doença. Os vírus identificados nos laboratórios e responsabilizados por esta ou aquela enfermidade são micro-organismos que também lutam pelo seu direito à vida e de procriarem no seu mundo, cumprindo, aliás, as próprias leis do Criador. Por conseguinte, a doença, em geral, é apenas uma condição adequada, que possibilita tais germes proliferarem além de suas cotas mínimas, pois eles existem no corpo humano em quantidade inofensiva. Assim como há criaturas que vivem melhor no litoral, outras em zonas montanhosas ou nas matas, os micróbios também buscam estabelecer-se nas zonas ou setores cujo terreno e clima atendam plenamente às exigências nutritivas da sua espécie e de sua proliferação. As enfermidades iniciam, pois, o seu curso mórbido na mente, por emoções violentas subvertidas, salvo quando são oriundas de acidentes ou de deficiências fisiológicas ou anatômicas congênitas. Pergunta: que nos dizes quanto aos recém-nascidos que já vêm à luz do mundo estigmatizados por enfermidades ou deformações físicas, sem, no entanto, haverem pecado? Ramatiz: já explicamos que certos espíritos, ao encarnarem-se, já são portadores de carga fluídica deletéria acumulada em suas existências pretéritas. Então, ele nasce com o corpo lesado por aleijões ou doenças congênitas, iniciando seu expurgo saneador desde o berço. Mesmo durante o período uterino e à medida que as energias ocultas se condensam, para materializar o feto na figura humana,
pode iniciar-se a descarga mórbida do perispírito para o corpo físico ainda tenro, o qual se transforma numa espécie de mata-borrão vivo e absorvente das manchas e nódoas existentes no espírito. Inúmeras doenças constitucionais do homem são válvulas de despejo ou purgação violenta de fluidos deletérios, que se processa com o objetivo de possibilitar ao espírito, ao baixar à terra, livrar-se, quanto antes, das toxinas perispirituais que o tornam enfermo. Pergunta: e que dizeis das criaturas abnegadas e virtuosas, que desencarnam torturadas por moléstias atrozes, tendo, no entanto, vivido uma existência digna, sem os pecados que dão origem aos fluidos tóxicos das doenças que as vitimaram? Ramatiz: efetivamente, falecem na terra muitas criaturas boníssimas, serviçais e abnegadas até ao sacrifício que, no entanto, são vítimas do câncer, morféia, tuberculose e outras moléstias cruciantes. Contudo, embora tais casos pareçam desmentir a tese das toxinas psíquicas baixadas do perispírito para a carne, tais exceções têm uma justificação. Trata-se de espíritos bastante endividados com a lei kármica. E então, atendendo aos conselhos dos seus guias, no sentido de submeterem-se ao sacrifício de uma limpeza drástica dos venenos que lhes intoxicam o perispírito, eles decidem-se a reencarnar, empenhados numa luta de expiação dolorosa na vida carnal, a fim de resgatarem mais depressa as suas dívidas contraídas em existências pretéritas. Tais criaturas desligam-se dos bens do mundo, geram numerosa prole e, às vezes, até criam filhos alheios, órfãos. Devotam-se febrilmente a tarefas sacrificiais, imolando-se ao holocausto voluntário de servir e amar o próximo sem condições ou interesses secundários. E algumas, mesmo doentes, ainda buscam trabalho ou missões árduas, que causam espanto a quem as observa. Vítimas do câncer ou de quaisquer outras enfermidades cruciantes, tão resignadas e pacientes elas se mostram, que até parecem rejubilar-se ante a sua pesada via crucis. Nota do médium: semelhante fato aconteceu com nossa sogra, criatura boníssima, serviçal e devotada ao próximo, mãe de 17 filhos e benfeitora de seus parentes. Vítima de um câncer atroz na bexiga, ela atingiu a sua desencarnação sem pronunciar uma só palavra de rebeldia contra Deus ou a própria vida. À noite, ela sufocava os gemidos para não acordar os familiares que lhe velavam sofrimento. Na hora derradeira de sua desencarnação e depois de tantas dores e padecimentos, só lhe ouvimos, em sinal de queixa contra o seu destino pungente, o seguinte: "Aí, meu Deus! Já não suporto mais." Um mês depois de desencarnada, graças à nossa vidência, pudemos vê-la feliz e radiosa, recortada por extensa aura de um azul claro translúcido e celestial, cujas fímbrias emitiam reflexos prateados. Sua fisionomia rejuvenescera e o seu físico, obeso, ficara elegante e gracioso. No entanto, mais tarde soubemos que o seu espírito vinha se preparando para essa prova severa do expurgo do fluido cancerígeno, que ela também mobilizara, no passado, pelo manuseio das forças negativas da magia, em prejuízo do próximo. No entanto, a sua redenção fora tão excepcional, que, sob a influência do seu espírito, hoje, sentimos renovar a nossa capacidade de estoicismo para enfrentar as dores do mundo e as vicissitudes morais sem as queixas ou mágoas comuns. Fim da nota. Pergunta: mas o heroísmo e o sacrifício incondicionais na existência humana, em favor alheio, não beneficia o espírito atenuando-lhe as provas atrozes? Ramatiz: efetivamente, se a criatura, além de enfrentar a sua prova, ainda vive existência digna e laboriosa, dando tudo de si, em sacrifício incondicional a favor do próximo, ela fará jus ao auxílio dos espíritos assistentes aos que sofrem, os quais lhe amenizarão o sofrimento pela terapêutica magnética, sem, no entanto, anularem a prova que ela está sujeita, pois trata-se de um resgate kármico.
suavizarão a dor, porém, sem destruir ou impedir o expurgo dos fluidos tóxicos do mal, pois este só pode ser extinto mediante a limpeza profilática que o destrua pela raiz. Os fluidos de natureza inferior, densos nocivos, aderidos ao perispírito, são fardo ou carga molesta e perturbadora do metabolismo perispiritual, e têm de ser expurgados através do corpo carnal, que funciona como uma espécie de mata-borrão vivo, a absorver esses fluidos venenosos, os quais, dessa forma são despejados depois, no seio da terra, pela decomposição do cadáver. Mas o homem não deve queixar-se de tais provas dolorosas, pois ele próprio é quem lhes dá motivo. Protestando contra as mesmas, assemelha-se à criança, que, depois de haver atirado brasas incandescentes nos seus companheiros, grita e revolta-se contra o fato de as suas mãos terem ficado queimadas. A dor e o sofrimento que atormentam o homem durante o período dessa limpeza psíquica não são um castigo determinado por Deus, mas apenas fruto ou efeito da reação natural e própria do tecido carnal afetado pela ação corrosiva de elementos nocivos. No entanto, o objetivo é purificar a alma. Se o cascalho, a semente de trigo ou os bagos de uva tivessem a faculdade de sentir, de certo também se queixariam ao serem submetidos ao processo de alcançarem melhor pureza ou qualidade, transformando-se, respectivamente, mediante provas dolorosas, no cobiçado brilhante, na generosa farinha nutritiva e no vinho delicioso. A carga fluídica deletéria acumulada no perispírito não se vaporiza mediante um passe de mágica. É um expurgo saneador útil ao espírito enfermo, e do qual não escapam a criança, o velho, o sacerdote, o bandido, a santa, a prostituta, o herói ou o sábio, porquanto, se na sua ficha kármica estiver averbado o débito de tal provação, a solução radical para eliminar a doença e obter saúde é sanear a alma, livrando-a dos venenos psíquicos. O homem que, num momento de insânia, atira-se ao charco repugnante de um pântano, mesmo que, depois, se arrependa do seu gesto imprudente e se entregue à oração e modifique seu temperamento impulsivo, nem por isso se livra do mal a dor do seu corpo enlameado. E o recurso eficaz para ficar limpo é providenciar um banho salutar. Ora, o lodo fluídico do perispírito lava-se no tanque de lágrimas do próprio mundo onde foi produzido. Pergunta: por que as mesmas energias provindas do instinto inferior, que causam prejuízos ao espírito do homem pecador, não afetam os animais? Ramatiz: já esclarecemos que esses fluidos primários convocados pelo espírito do homem nos seus momentos pecaminosos são todavia, energias vitais próprias da vida instintiva ou animal. Elas são condenáveis e nocivas ao homem porque, sendo ele espírito dotado de razão, que já lhe permite distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, deve evitar incorrer em deficiências ou atos paralelos à condição animal. O pecado, nesse caso, é consequência de o homem ainda mobilizar, num estado de vida superior, as mesmas forças que, nos animais, são um estado natural do seu estado evolutivo ainda elementar. Ao selvagem não é pecado ser antropófago, pois ele ainda não possui discernimento capaz de compreender a ignomínia da ação que realiza sem requintes de maldade, mas o homem civilizado que praticar a antropofagia será um pecador porque esse ato é impróprio e ofensivo ao seu grau espiritual muito mais evoluído, ou seja, o grau de responsabilidade do indivíduo está na razão direta do seu discernimento intelectual e moral. Sob o mesmo princípio, atualmente, não é pecado civilizados comerem carne, pois o seu instinto biológico, condicionado há milênios, ainda pede essa espécie de alimentação para atender ao seu sustento nutritivo. Entretanto, no futuro, quando o homem tiver adquirido mais alta capacidade moral e espiritual, ele compreenderá que é grave delito devorar a carne de seu irmão inferior. Eis porque as mesmas forcas genéticas que serviram para modelar o corpo de carne do homem das cavernas,
como veículo indispensável ao desenvolvimento da sua consciência espiritual, podem causar-lhe distúrbios e doenças, se ele as utilizar agora, em atitudes contrárias à ética de um ser superior. Assim, é natural o animal encolerizar-se, ser cruel, astucioso ou ferozmente egoísta para manter a sua sobrevivência física, porquanto essa sua tara é instintiva, visto ele não ser ainda dotado de raciocínio. Porém, o homem, já consciente de si mesmo na vida cósmica, deve repudiar esses impulsos primários do seu ego, que lhe serviram há milênios para a confecção do seu veículo carnal quando ele ainda era um ser ligado ao espírito grupo coordenador da sua espécie. O homem pecador jamais pode protestar contra o seu sofrimento redentor, pois desde a sua infância sabe que as virtudes pertencem ao mundo angélico e os pecados são próprios do reino instintivo ou animal. Além disso, em todas as épocas, o Alto tem enviado à Terra diversos líderes da espiritualidade superior a fim de ensinarem ao homem e os povos os caminhos da paz e da fraternidade. Buda, Confúcio, Lao Tse, Hermes, Krishna, Zoroastro, Maomé, João Hus, Gandhi, Ramakrishna, Francisco de Assis, Kardec e acima de todos, o sublime Jesus, há milênios vem preparando o homem terreno, no sentido de orientá-lo para sua mais breve libertação da vida animal. Pergunta: mas os animais também enfermam de moléstias como a tuberculose, o câncer e afecções eczemáticas, sem que, no entanto, se trate de expurgação de toxinas psíquicas sobre o seu corpo físico. Que dizeis? Ramatiz: não há dúvida de que os animais, embora não produzam toxinas psíquicas próprias do raciocínio ou do sentimento humano perturbado, também podem adoecer de câncer, tuberculose ou afecções graves da pele. Porém, isto só acontece aos que são caçados nas matas e domesticados. Porque a alimentação que depois lhes é ministrada é imprópria ao seu tipo biológico milenário, e então, produz-lhes graves carências vitamínicas. Além disso, os maus tratos e as exigências de comportamento que o homem lhes impõe perturbam-lhes os impulsos naturais do seu instinto. O animal segregado do seu habitat selvático é compelido a reações irascíveis de ciúme, inveja e agressividade represada. Os diversos estados contraditórios a que ele fica obrigado, sob o comando do homem, atacam o seu psiquismo elementar da consciência em formação. Olhai o cão surrado, de olhar febril, temeroso e farejando as latas de lixo e recuando, em fuga, diante do primeiro homem que lhe surge à frente, pronto a escorraçá-lo a pontapés. Observai os animais de corte: o carneiro derrama lágrimas sob o cutelo do magarefe, a vaca mãe chora e lambe o solo, lastimosamente, onde ainda palpita o sangue do vitelo sacrificado. Os bois e os porcos gemem, inquietos, nos currais e nos chiqueiros, às vésperas da matança encomendada para empanturrar o ventre insaciável do homem. Os cavalos e os burros servem o ser humano transportando cargas acima de suas forças e vencendo a empreitada compelidos pelo chicote, nas jaulas fétidas dos circos e dos jardins zoológicos. O leão, o tigre, a onça, o urso e o lobo, de olhos turvos, pelo enfermiço e porte desconexo, giram em círculos, imbecilizados, pisando os alimentos deteriorados e farejando as grades que os separam da desejada liberdade. Suas energias ocultas e dispostas pela natureza para uma vida sadia na floresta, perturbam-se sob os impactos antagônicos das adaptações compulsórias, pois o animal domesticado às pressas, sem as graduações coerentes com seu instinto selvagem, torna-se um desajustado no meio civilizado. Embora concordemos com a necessidade de se domesticarem as feras, beneficiando-as no apressamento evolutivo para condições mais perfeitas, o homem deve desenvolver-lhes essa transformação sem violentar todo o condicionamento biológico do animal. Qualquer mudança exabrupto, ferindo-lhe o instinto e a própria emotividade em formação, mina-lhe o sustentáculo eletrônico das células e o predispõe ao contágio e à invasão dos miasmas enfermiços,
que não existem no ambiente das selvas. Deste modo, enquanto o homem produz um residual tóxico pela sua imprudência espiritual, o animal, confuso pelo comando trabalhário do civilizado, também agrega fluidos perturbadores à sua estrutura fisiomagnética, tornando-se vulnerável às investidas de quaisquer vírus eletivos ao terreno mórbido que surgir na sua carne. Mas o homem paga bem caro a sua negligência espiritual em subestimar o animal, seu irmão inferior, pois ao devorar-lhe as carnes nas mesas festivas ou nos churrascos epicurísticos, herda ou absorve os miasmas do animal abatido, gerados pelos fluidos selváticos no momento da sua agonia e morte sangrenta. Pergunta: qual é a diferença entre a alma ou consciência instintiva do animal e a consciência espiritual ou psíquica do homem? Ramatiz: nenhum ser vivo, na Terra, em massa inconsciente absoluta ou pasta nuclear impermeável aos fluidos e às energias do mundo oculto. A sua representação material é apenas uma fugaz aparência da realidade preexistente e modelada no invisível. Embora as aves, os animais ou os insetos não possuam consciência individual já definida, eles estão subordinados ao comando de uma consciência psíquica coletiva, ou grupal, muito conhecida dos teosofistas, Rosa Cruzes, ocultistas e yogis, como espírito grupo diretor e coordenador de cada espécie inferior em evolução. A consciência instintiva aprimora-se pouco a pouco pela seleção e graduação do próprio animal na sua escala ascendente, até merecer o equipo cerebral que lhe favoreça atingir o porte humano. Depois de modelar o duplo etérico situado entre o si e o corpo de carne, ela afina-se e apura-se, elaborando o veículo astral, que, depois serve-lhe para manifestar a sua própria emotividade. Transferindo-se da espécie animal mais primitiva para a imediata mais evoluída, o psiquismo do animal sensibiliza-se na sua contínua ascese e progressão para alcançar o cérebro do selvagem, do Hottentot ou do homem da caverna. Atuando através de um sistema anatomofisiológico mais evolvido, é possível à alma instintiva centralizar e memorizar as suas ações e reações durante o intercâmbio com os fenômenos da matéria, aprendendo a mobilizar a substância mental e despertando um entendimento ainda infantil, mas já de ordem racional e progressiva. E, à medida que desenvolve a sua consciência individual, desprende-se gradualmente do comando instintivo do espírito grupo que comanda sua espécie e que é a fonte primária de sua formação psíquica. Nesse trabalho árduo, lento e milenário, a consciência instintiva, pouco a pouco, aprende a usar o órgão mental de transição, que no futuro, lhe dará ensejo para treinar a razão incipiente e assim receber certos delineamentos com circunvoluções fisiológicas condicionadas à estrutura ou constituição do futuro cérebro humano. Pergunta: há pouco dissestes que desde o nascimento do homem já existem no seu corpo os micróbios de todas as espécies de doenças, porém, em cotas mínimas, ou seja, em quantidade tão reduzida que os torne inofensivos. Poderias aclarar-nos melhor o assunto? Ramatiz: a medicina explica em seus tratados didáticos que no organismo do homem já existem, desde o seu nascimento físico, os micróbios, vírus ou ultravírus, de produzir todas as espécies de doenças humanas. Porém, graças a essa quantidade ínfima de cada tipo de vírus existente, eles não causam incômodo, doenças ou afecções mórbidas, pois ficam impedidos de uma proliferação além da cota mínima que o corpo humano pode suportar sem adoecer. No entanto, quando esses germes ultrapassam o limite de segurança biológica fixado pela sabedoria da natureza, quer motivado pelo enfraquecimento orgânico, pelas perturbações psíquicas deprimentes, ou pelo contágio mórbido provindo do exterior, eles proliferam e destroem os tecidos do seu próprio hospedeiro, resultando então as doenças. Pergunta: podeis dar-nos algum exemplo mais específico da ação desses micróbios? Ramatiz: por exemplo,
Quando se reproduzem em demasia os bacilos de Koch, além da quantidade teto normalmente suportável pelo corpo humano, a medicina então identifica um processo mórbido anormal, destrutivo e incontrolável, conhecido por tuberculose. Mas a verdade é que os bacilos de Koch, nesse caso, só ultrapassam a sua cota mínima de vida permitida no organismo humano, desde que algo oculto, sorrateiro e ignorado há tempo, consiga abastecê-los ou apropriar o terreno para eles violarem a fronteira de segurança orgânica fixada prudentemente pelo instinto biológico do seu hospedeiro. Embora o médico, depois, faça a diagnose correta de uma doença chamada tuberculose, resultante especificamente da multiplicação patogênica já conhecida dos bacilos de Koch. O certo é que essa identificação clássica da medicina não basta para eliminar-lhes o alimento oculto, ou seja, o elemento básico responsável pela causa mórbida. A prova mais evidente de que se trata de uma energia ou fluido mórbido só eletivo ou preferido pelos bacilos de Koch causadores da tuberculose, é que as demais coletividades microbianas continuam a viver no corpo humano em suas cotas mínimas inofensivas, até que também lhes surge o ambiente adequado para proliferarem, dando ensejo a novos quadros enfermiços. Em suma, o morbo fluídico oculto, que serve para nutrir os bacilos de Koch, é prontamente rejeitado pelos bacilos de Amsen ou pelos espiroquetas de Chaldin, e, por sua vez, o alimento que serve de repasto aos últimos torna-se inócuo ou repudiado pelos primeiros. Embora a doença tuberculose corresponda rigorosamente às minúcias e às pesquisas etiológicas da ciência médica terrena, ela varia em sua virulência e destruição peculiar, de doente para doente, e essa diferença depende muitíssimo do temperamento e das reações emotivas ou do comportamento espiritual do mesmo, inclusive quanto ao seu maior ou menor apego à vida instintiva da matéria. Há doentes e não doenças, conforme é o conceito esposado pela própria medicina, pois enquanto alguns tuberculosos logram sua cura e a rápida calcificação pulmonar, outros menos afetados sucumbem prematuramente, vitimados pelo seu temperamento pessimista e hipocondríaco, que neutraliza ou anula os efeitos benéficos de toda e qualquer medicação curativa. Nota do médium, referendando os dizeres de Ramatiz, conhecemos 2 casos de tuberculose no círculo de nossa amizade, em que tentamos coadjuvar no tratamento médico à base de streptomicina, hidrazina e outras medicações apropriadas. O confrade SF, espírita inveterado e otimista, aceitava prontamente os nossos passes, e, por vezes, até relaxava o tratamento médico, merecendo as nossas censuras. Ele brincava com sua doença e encarava de modo inofensivo, convicto dos resultados benfeitores para o seu espírito pecador. Fazia blague, apresentando-se como SF, tuberculoso, à guisa de cartão de visita. Finalmente, aquilo que nos parecia excessivamente mórbido e digno de um estudo freudiano, conduziu à cura tão rápida, que surpreendeu os próprios médicos. Um outro enfermo, Sr. MBR, vítima de tuberculose menos grave, após o diagnóstico médico emagreceu rapidamente 11 quilos, fugiu da circulação, enterrou-se num quarto e, descrente do nosso conforto espiritual, embora abastecido de medicação maciça da medicina, faleceu 13 meses depois, num estado de abatimento desesperador e sem lograr a mínima calcificação pulmonar. Fim da nota. Pergunta: em face da complexidade desse assunto, ser-vos-ia possível tecer mais algumas considerações a respeito das causas ocultas, que alimentam especificamente as diversas espécies de micróbios já existentes no corpo humano? Ramatiz: o homem, nos seus momentos de subversão espiritual e conforme o pecado que o domina, também passa a alimentar um tipo específico de vírus, gerando determinada doença que a medicina depois classifica em sua tabela patológica conforme as características etiológicas e a presença virulenta identificada. Enquanto a cólera, a irascibilidade,
a violência mental ou emotiva, produzem o campo fluídico mórbido para nutrir e alostrar as afecções cutâneas ou eczemáticas, a maledicência, a calúnia ou a magia mental, verbal ou física, geram tóxicos responsáveis pela vida do ultravírus que produz a moléstia kármica do prejuízo ao próximo, conhecida como câncer. Do mesmo modo, a indiferença, a egolatria ou egoísmo, põem em movimento fluidos perniciosos, que depois adubam o terreno orgânico do homem e o predispõem para as enfermidades contagiosas, tal como a tuberculose. É óbvio que o doente contagioso é obrigado a isolar-se da própria família e das relações comuns com o público, devendo submeter-se a tratamentos especiais em instituições apropriadas e que o segregam do convívio perigoso para com o próximo. Mas, em verdade, ele apenas colhe os efeitos gerados pelo seu egoísmo e egolatria nas vidas passadas, quando, apesar de boa saúde e posse de suas faculdades normais, preferiu devotar-se com excessivo amor ao seu próprio bem, pouco lhe importando os problemas aflitivos do próximo. De acordo com a lei kármica, de que o homem colhe conforme a sua semeadura, o doente contagioso, isolado de suas relações com o resto do mundo, é o mesmo espírito egocêntrico e frio que, no passado, viveu exclusivamente em favor dele próprio. Considerando-se que o efeito enfermiço de hoje é um resultado exato de igual causa censurável no passado, o doente contagioso de hoje é aquele que vive obrigatoriamente a mesma condição gerada outrora por sua livre vontade e em desobediência à lei do amor e da fraternidade. No entanto, a mesma enfermidade corretiva ou redentora pode apresentar-se sob diversos aspectos e sem qualquer modificação no seu foco mórbido, porque isso depende muitíssimo do tipo orgânico ou natureza hereditária ou dos ascendentes biológicos, que o espírito incorpora na sua encarnação purificadora. Assim, o homem que, por efeito de sua herança biológica, nasce com os pulmões enfraquecidos, ou seja, com órgãos físicos mais deficientes, se lhe alimentar recalques de egoísmo, egolatria ou fria indiferença para com a dor alheia, também, por equivalência, mobiliza fluidos que se acumulam depois nos pulmões, propiciando o terreno enfermiço para a multiplicação dos bacilos de Koch, além de sua cota mínima inofensiva. Cada tipo de coletividade microbiana limitada em sua cota mínima no corpo humano só prolifera perigosamente depois que recebe o seu alimento oculto predileto e mórbido, baixado do perispírito devido às mazelas psíquicas da alma. Tradicionalmente por um imperativo kármico, o fluido do egoísmo e da egolatria, isto é, o que serve de repasto nutritivo para os bacilos de Koch, quando se expurga do perispírito para a carne deveria represar-se exclusivamente nos pulmões, dando curso à conhecida tuberculose pulmonar. No entanto, caso a vítima dessa incursão mórbida fluídica possua os pulmões perfeitos e resistentes a qualquer expurgo deletério do perispírito, a carga nociva então se desvia da área pulmonar e aloja-se no primeiro órgão, tecido carnal ou ósseo, que se apresente mais enfraquecido no corpo físico. Tem, pois, real fundamento o atual conceito médico de que os micróbios acompanham, mas não causam a doença. Pergunta: que nos dizeis dessas criaturas sumamente sensíveis e admiráveis artistas, que também são vítimas de tuberculose, como no caso de Chopin? Porventura elas sofrem um expurgo de fluidos e gotistas baixados do perispírito para a carne, quando nos parecem tão altruístas e desprendidas do mundo material. Ramatiz, aliás, o tuberculoso típico de outrora consistia numa criatura pálida, febril, que tosse incessantemente, era o doente clássico dos pulmões. Uma espécie de escolhido ou predestinado da literatura romântica nos temas prediletos de teatro ou libretos de óperas, como La Traviata e La Bohème, cujas heroínas, Violetta e Mimi, expiram entre cânticos melodramáticos e tosses convulsas. Chopin, alma hipersensível de excessiva agudeza espiritual, foi um dos protótipos de tísicos românticos de outrora, cuja música melancólica e estranha,
revela a saudade do espírito exilado ou então o mistério atraente do céu. A sua melodia era como a chama transparente estremecendo sob a brisa triste de um destino amargurado. No entanto, embora Chopin fosse um gênio materializando em sons a linguagem do Éden e a poesia do além, ele também colhia na tuberculose os efeitos daninhos da excessiva egolatria de suas vidas pregressas, quando, vaidoso do seu talento excepcional, preferiu a torre marfim do egoísmo e repudiou o contato desagradável com o sofrimento humano. Se ele fosse vítima desse doloroso destino apenas por acidente ou imerecidamente, então Deus seria tão precário na sua justiça quanto a dos imperfeitos códigos humanos. No entanto, as coletividades microbianas constituem um sustentáculo no seu mundo infinitesimal, para a estruturação da carne, e são também responsáveis pelo próprio vitalismo energético do todo orgânico. Elas encorpam-se, diminuem ou excitam-se, crescem ou adormecem, conforme também varia a conduta psíquica do ser humano, seja ele um Nero ou Chopin, Da Vinci ou Rasputin, Balzac ou Herodes. Cada pecado, já o dissemos, produz ou mobiliza um tipo de fluido mórbido específico, em conformidade com as emoções subvertidas da consciência. Cada homem possui uma virtude dominante sobre as demais virtudes menores, assim como também é vítima de um pecado mais grave que prevalece sobre os demais pecadilhos inofensivos. Deste modo, o espírito do homem, em sua romagem terrena, pensa, emociona-se e age oscilando entre os extremos da faixa vibratória do maior pecado e da maior virtude. Sofre, goza, erra, aprende ou corrige-se, conforme o domínio do mais forte pecado que o algema ao inferno da consciência torturada, ou eleva ao céu das virtudes angélicas. Pergunta: no encerramento deste capítulo, gostaríamos que nos explicasses por que variam as doenças entre os membros da mesma família, quando todos podem ser vítimas de igual deficiência orgânica biológica ou vulnerabilidade congênita. Ramatiz: isso é a prova evidente de que a família humana não é apenas um conjunto de organismos instintivos manifestando as mesmas tendências e ancestrais biológicos, mas, sim, uma reunião de espíritos encarnados no mesmo grupo consanguíneo, diversificando-se pelas virtudes ou pecados, talento ou embrutecimento intelectual, condizentes com os seus graus espirituais. A configuração carnal da parentela humana é a frágil cobertura das consciências espirituais tão diferentes entre si, que até as doenças variam conforme os pecados e as virtudes de cada um. Dar-vos-emos um exemplo rudimentar, porém elucidativo, para melhor raciocinardes sobre os nossos dizeres. Suponde 3 gêmeos nascidos igualmente com a mesma lesão nos rins, isto é, eles são congenitamente portadores de rins deficientes, e tais órgãos são os mais vulneráveis do seu organismo. Os 3 gêmeos findam sua existência terrena vitimados pela mesma destruição dos rins, porém, inexplicavelmente, um desencarna de tuberculose renal, o outro de câncer renal e o último de nefropiose ou nefrocose, isto é, supuração ou ulceração desses órgãos excretores do corpo. Se os médicos fossem clarividentes e pudessem examinar a estrutura espiritual desses 3 gêmeos à hora do seu desencarne, eles verificariam, surpresos, que o primeiro falecera de tuberculose renal, porque acumulara nos rins os fluidos do egoísmo e da egolatria expurgados do perispírito e nutritivos dos bacilos de Koch. Ao segundo, no entanto, acontecera o mesmo com os fluidos daninhos do pecado da maledicência, calúnia ou de prejuízo ao próximo, que alimentam outra vírus cancerígeno. O terceiro, enfim, frequentemente dominado por acessos de ira, cólera ou violência mental, descarregou sua carga mórbida e fluídica nos rins, causando ulceração ou supuração, que iriam culminar em eczemas, chagas, erupções e ulcerações na pele, caso o morbo fluídico atingisse a superfície corporal. Usando ainda da terminologia médica do mundo e para maior elucidação do nosso exemplo,
Diríamos que os trigêmeos também poderiam falecer de nefrorragia sob os impactos dos fluidos do ódio, de nefrocistose sob o pecado do sarcasmo ou do deboche, que alimenta os cistos amebianos, de nefromalacia, vitimados pelos fluidos da inveja, ou ainda de nefroplegia, pelos fluidos da luxúria e de nefroesclerose do morbo psíquico do ciúme. Capítulo 4. Assistência terapêutica dos espíritos e a medicina oficial da Terra. Pergunta: diversas vezes tendes afirmado que a principal finalidade do espiritismo é curar o espírito. Assim, indagamos o seguinte: porventura os males do corpo físico não merecem que os bons espíritos nos ajudem a curar as doenças que afetam a nossa saúde? Ramatiz: o espiritismo não tem como finalidade principal e urgente curar as doenças do corpo. Embora, sem alarde, coopere nesse setor de ordem humana, o seu objetivo relevante é ensinar, é orientar o espírito, no sentido de libertar-se de seus recalques ou instintos inferiores até alcançar a saúde moral da angelitude. Por conseguinte, não pretende competir deliberadamente com a medicina do mundo, conforme pressupõem alguns médiuns e neófitos espíritas. Se esse objetivo fosse o essencial, então, os mentores que orientaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita certamente ter-lhe-iam indicado todos os recursos e métodos técnicos que assegurassem aos médiuns seguro êxito terapêutico no combate às doenças que afetam a humanidade. O Alto inspira e coopera nas atividades terapêuticas utilizando os médiuns, mas sem qualquer intenção de deprimir ou enfraquecer a nobre profissão dos médicos, cujos direitos acadêmicos devem prevalecer acima da atuação dos leigos. Se assim não fora, então, a medicina teria de retomar a velha prática do curandeirismo supersticioso do tempo em que se exercia uma terapêutica empírica e um tanto rude. Embora os espíritos benfeitores auxiliem por intuição os médicos dignos e piedosos, que se devotam a curar o ser humano, deveis considerar que os profissionais da medicina também constituem uma legião de missionários dos mais úteis à humanidade. Mesmo porque tais cientistas, além das suas funções comuns, ainda se dedicam a pesquisar elementos terapêuticos que vençam as moléstias rebeldes, de consequências fatais. Além disso, a montagem de seus consultórios, dispensários ou laboratórios, que exigem gastos vultosos, confere-lhes o direito de se remunerarem de acordo com os seus préstimos e investimentos que são obrigados a fazer, em benefício dos próprios enfermos. Eis porque o espiritismo não é destinado a concorrer com os médicos terrícolas, nem tem a pretensão de sobrepor-se à sua capacidade profissional. O alívio, o reajuste físico ou as curas conseguidos por intermédio da faculdade mediúnica têm por objetivo principal sacudir o ateísmo do enfermo, despertando-lhe o entendimento para os ensinamentos da vida espiritual. Aliás, quando Jesus curava os doentes e iam ao seu encontro, o seu objetivo era curar os corpos para, indiretamente, despertar ou curar as almas. E a mediunidade de cura tem, igualmente, essa finalidade. Diversos espíritos e médicos desencarnados continuam, do lado de cá, exercendo a sua função mediante assistência telepática aos seus colegas encarnados. E muitas vezes o êxito da sua atuação profissional teve a cooperação de um colega já desencarnado. Deste modo, muitos médicos, embora inconscientes do fenômeno, agem também como médiuns. E, neste caso, conseguem obter maior êxito e eficiência de resultados do que o médium leigo em medicina. Mesmo porque o médico, ainda que não capte, com fidelidade, a intuição do espírito que o assiste, está habilitado a prescrever ao enfermo a medicação justa, devido aos seus conhecimentos fisiológicos e patológicos. Além disso, os médicos, em geral, também são homens de consciência, pois, muitas vezes, sofrem angústia dolorosa ao perceberem que se está extinguindo a vida do paciente e que se empenham em salvar com o mais devotado esforço que lhes é possível. Razão porque,
embora lhes cumpra o dever de se empenharem em salvar a saúde e a vida dos seus doentes, a sua função de benfeitores da humanidade faz que eles sejam sempre assistidos pelo alto. Em tais condições, seria injusto que os médicos terrícolas tivessem de renunciar, cedendo à competência gratuita dos seus colegas já falecidos. A mediunidade de cura mediante o espiritismo, em sua profundidade, é uma cooperação de objetivo crístico condicionada à evangelização do homem. Pergunta: em face de vossas considerações, não seria, então, mais sensato desistir-se de utilizar o receituário mediúnico ou espírita? Ramatiz: nosso intuito é esclarecer-vos quanto ao lamentável equívoco de muitos adeptos espíritas confundirem a finalidade precípua do espiritismo, que é de curar o espírito enfermo, e não a de estabelecer-se na Terra uma organização mundial de assistência médica, de caráter espírita, destinada ao cuidar, essencialmente, da saúde do corpo de seus habitantes. Contudo, embora o receituário mediúnico não seja a razão primordial do espiritismo codificado por Kardec, é, conforme já acentuamos, um veículo benéfico que instiga o homem a despertar sua consciência para os deveres e responsabilidades do espírito imortal. Pergunta: todos os espíritos de médicos desencarnados apreciam receitar do além, através dos médiuns receitistas? Ramatiz: nem todos os médicos desencarnados gostam de receitar medicamentos ou efetuar diagnósticos. Muitos deles até se desinteressam completamente de exercer sua profissão já desempenhada na Terra, a qual nem sempre lhes foi de completo sucesso ou mesmo de simpatia. Outros, embora se devotem a socorrer os encarnados sofredores, receiam assumir o compromisso de prescrever medicação pelos médiuns, porquanto, em geral, estes ainda são anímicos, inseguros ou ignorantes, com reduzida porcentagem dos que realmente se ajustam aos imperativos sensatos e lógicos do espiritismo. Pergunta: dizem alguns espíritos que há médicos materialistas bem melhor assistidos do que muitos médiuns de cura. Isso é verdade? Ramatiz: o médico bondoso, honesto, criterioso e desapegado do preconceito acadêmico, quer seja espírita, católico, protestante ou ateu, é sempre acessível às boas intuições e à ajuda dos espíritos benfeitores, que então o orientam favoravelmente para tratar com êxito os seus pacientes. O auxílio do alto não se restringe exclusivamente aos espíritas ou médiuns, mas, em particular, a todas as criaturas de bom caráter e devotadas aos objetivos espirituais superiores. Por isso, o médico não precisa aderir ao espiritismo, para só então merecer a assistência dos bons espíritos. No entanto, os médiuns presunçosos, atrabiliários, avessos ao estudo ou mercenários, vivem cercados de almas inferiores e perturbados em suas intuições, o que os faz cometer os piores e ridículos desacertos. Quer eles trabalhem junto à mesa espírita ou participem dos terreiros ruidosos de Umbanda, não passam de antenas vivas atraindo os espíritos gozadores, perversos ou mistificadores, enquanto os homens e os médicos bons e prestativos têm sempre a cooperação do alto. Infelizmente, certas criaturas mercenárias ainda usam a sua faculdade mediúnica para os negócios escusos, aliando a prática da caridade na seara espírita com a remuneração fácil da moeda do mundo. Pergunta: mas não é justo o protesto dos médicos terrenos contra o receituário mediúnico e a intromissão dos espíritos desencarnados na esfera médica profissional? Porventura isso não é uma concorrência desleal, considerando-se que a profissão médica é fruto de estudos exaustivos e de inúmeras preocupações financeiras? Ramatiz: desde que a medicina acadêmica ainda não consegue curar todas as enfermidades do corpo físico e se mostra incapacitada para solucionar as doenças psíquicas de origem obsessiva, é evidente que os médicos não podem censurar os esforços do curandeirismo mediúnico, que tenta suprir as próprias deficiências médicas no tratamento das moléstias espirituais.
A medicina oficial, malgrado seu protesto à intrusão do médium ou do curandeiro na sua área profissional, fracassa diante dos casos de obsessões, quando pretende tratá-los de modo diferente da técnica tradicional adotada pelos espíritas e médiuns. Além disso, os brasileiros pobres vivem impossibilitados financeiramente de recorrer aos serviços médicos competentes, por não poderem indenizar as despesas do clínico, quanto mais submeterem-se à cirurgia onerosa. Considerando-se que ainda não existe um serviço médico eficiente devidamente difundido por todo o território brasileiro, em que perto de 1000 municípios não possuem facultativos de qualquer espécie, nem hospitais, não deve, pois, censurar-se o médium receitista, quando, em sua terapêutica censurada pela medicina acadêmica, ele procura atender aqueles que não podem ser tratados pela via oficial. Não há dúvida de que também interferem os falsos médiums ou charlatões que enodoam o seu serviço com a cupidez do ganho fácil, assim como os médicos inescrupulosos negociam em detrimento do serviço sacerdotal dos seus colegas dignos. Portanto, a prática do curandeirismo e o receituário mediúnico, no Brasil, não devem ser considerados como uma intromissão indébita ou leviana de seus praticantes, na esfera da medicina oficial, mas, sim, um efeito decorrente da falta de amparo e de assistência social por parte das autoridades responsáveis pela saúde do povo, e, também, pela ineficácia de alguns medicamentos bombásticos e certos médicos inábeis. Pergunta: malgrado os vossos louváveis conceitos no assunto, o receituário mediúnico é considerado medicina ilegal e passível das sanções do Código Penal. Que dizeis? Ramatiz: porventura seria sensato e humano abandonar-se o enfermo às suas dores atrozes, sem ministrar-lhe o cataplasma caseiro, o chá doméstico ou a infusão sedativa, só porque não se encontra presente o médico diplomado pela Faculdade de Medicina? Não seria o mesmo que deixar o cadáver insepulto, alegando-se a ausência da empresa funerária oficial. Quando o vosso governo socorrer e higienizar as regiões insalubres do país, centuplicando os postos de socorro e suprindo a falta de médicos no seio das populações afastadas, não tenhas dúvida de que o curandeirismo e o receituário mediúnico tendem a regredir por falta de pacientes e do possível êxito mais amplo da medicina. Mas, até que isso se realize, os pobres, os doentes e os obsediados buscarão os médiuns, os curandeiros e os benzedores, a fim de serem aliviados de seus males físicos ou psíquicos. Mesmo porque a índole fraterna e o sentimento generoso do brasileiro fazem um curandeiro em potencial, tal é a sua ansiedade de servir e aliviar a dor alheia. E, por vezes, o próprio médico eficiente e bom capaz de curar inúmeros pacientes, não se constrange de recorrer também à consulta mediúnica, quando exaure-se no sistema nervoso ou sente-se abalado por algum incômodo psíquico. Mas isso não é nenhum desdouro para o médico, pois é da crença e da confiança inata do brasileiro seu tributo aos espíritos desencarnados, e, por isso, todos os procuram junto daqueles que revelam poderes mediúnicos. Cremos, também, que ainda é bem mais ilegal e censurável a medicina praticada por certos médicos gananciosos e inescrupulosos, que fazem da dor alheia próspero negócio ou especulam o sofrimento à guisa de vantajosa transação bancária. Certos facultativos não trepidam no comércio do aborto provocado. Alguns pregam sustos dramáticos nos seus clientes ricos e ingênuos, transformando-lhes a febre inofensiva ou o resfriado comum num caso grave e melindroso. Outros preferem o negócio da operação mutiladora sem motivos graves, ou a indústria do câncer justificado pela instrumentação moderna e aparatosa. Em suma, se existem médicos criteriosos e dignos, que fazem da medicina um sacerdócio abençoado, há também os inescrupulosos, que exploram a doença humana cobrando as taxas mais escorchantes, sob a garantia do seu diploma oficial. Portanto, bem pouco adianta proibir as atividades dos curandeiros sem diploma,
Se ainda existem os profissionais diplomados que operam em flagrante prejuízo dos seus próprios enfermos. O médico ganancioso e desonesto frauda ou viola o juramento de sua profissão acadêmica, tornando-se também um delinquente passivo das penalidades do Código Penal, tanto quanto o curandeiro e o médium que praticam a medicina ilegal. Eis por os espíritos benfeitores preferem